Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal, do nosso site. Vamos para mais uma session review aqui, né? Todo mundo preparado por aí? Estão conseguindo aprender um pouquinho? Então vamos lá. Esse aqui é um torneio do Ricardo que mandou um e-mail pra gente, com alguns torneios pra gente analisar. Esse é um torneio do PokerStars com buy-in de 3,30. Então eu acredito que tenha sido um field bem grande. No e-mail o Ricardo não mencionou qual foi a posição que ele caiu, mas Ricardo, se você estiver assistindo, depois avisa pra gente aí que nos próximos vídeos eu divulgo qual foi a posição que você caiu. Mas vamos lá, quem quiser acompanhar o Ricardo no PokerStars, o nick dele é RS Bom Tempo. E se você tiver interesse nos próximos vídeos de ter o seu torneio analisado, manda um e-mail pra gente lá, ou adiciona no Skype, manda uma mensagem na nossa página lá, entra em contato pelo site que a gente vai com certeza analisar o teu torneio aqui, beleza? Então vamos lá, primeira mão aqui que o Ricardo joga, possivelmente ele já tem entrado no late register aqui, né? O blind já tá 30-60, então a primeira mão que ele joga é esse dama valete off, e ele abre mini raise do TG1 com dama valete off. Cara, eu não curto tanto abrir esse dama valete, rei valete aqui off em early game do TG. Eu prefiro abrir mais em late position, e conforme o torneio vai avançando eu vou aumentando o meu range aqui para estar abrindo do TG em early game. Então a tendência é que eu vá de fold aqui nesse pré-flop, já nesse dama valete. Mas acredito que tenha quem ache lucrativo, quem ache bom abrir isso daqui. Nesse tipo de board aqui contra dois jogadores, eu acho que eu não vou betar também. É um board que conecta muito o range de call dos oponentes, e é um range que não acerta muito o nosso range aqui. Então aqui é difícil a gente fazer os dois foldarem na maioria das vezes. Então a gente vai estar investindo uma ficha aqui numa situação que a gente vai tomar muitos calls. A frequência de call aqui vai ser muito grande. Então aqui eu praticamente daria give up, a não ser que um Ás venha no turn. Um Ás representa muito o nosso range de estar dando raise o TG ou TG1. Então o Ás seria uma das cartas possíveis para a gente estar blefando aqui nessa situação. Mas em early game eu também não curto tanto muitos blefs não, mas só para vocês terem a ideia de que o Ás representa o nosso range e que faria muito mais sentido apostar no turn Ás do que no flop com essa textura. E aí a dama aqui, o Ricardo dá uma pequena volley bet de 180 fixes, eu acho bom. Acho que aqui a gente pode tomar call de algum 9, de algum 8-8 ou 7 que ainda não apostou nessa mão. A gente pode tomar call de algumas damas piores também. E aqui a gente tem que betar para foldar caso alguém dê raise. Mas acho ok, todo mundo foldou. Na mão seguinte que o Ricardo joga é um 2-6 off do Big Blind. Limp ali do middle position e limp do small blind. Nesse flop não tem por que betar, a gente não vai estar extraindo valor de muitas coisas, a gente não vai estar tomando muitos calls aqui de mãos piores. A gente não tem de fato uma mão de muito valor ali, então é jogar bem passivamente aqui, manter o pote bem pequeno. E eu foldaria nesse turn. É um turn que assusta até, que a gente perde muito valor na nossa mão. Então tem dama, tem Ás no range do vilão, tem middle pairs, tem uma série de outras mãos que ainda tem equidade sobre o nosso 2-6. Nosso 2-6 acho que está bem atrás aqui, mas ele também aposta um flush draw, alguma coisa do tipo. Você resolveu ir de call, mas eu acho que eu foldaria, não agora porque eu vi que o oponente tem a dama, mas que não é o tipo de situação em early game que eu quero me encontrar, sabe? Fora de posição, dando esses quase hero call aqui. Então eu preferia foldar ali no turn. Próxima mão, o vilão abre 200 do TG1 e o Ricardo fleta rei 4 off. Eu não gosto desse flat de rei 4 off. Por que eu não gosto? O TG1, a tendência é que ele já tem um range mais forte já. Então, normalmente a galera deixa para abrir no início da mesa um range de mais qualidade, um range melhor, um range mais curto. E contra esse range o rei 4 joga muito mal.
A gente está sendo dominado por todos os reis que esse oponente pode estar abrindo. Tem muitos ases que ele pode estar abrindo. Pares a gente vai estar bem atrás. Então não vai ser uma situação que você vai ser coin flip, por exemplo. Então eu prefiro foldar esse tipo de mão. Não é muito bom você tá fletando esse tipo de situação aqui em early game. Uma mão marginal aqui contra um Raze e UTG. Beleza? Então vamos lá. O vilão deu a C-bet. Você acabou foldando. E esse é um dos motivos para a gente não ficar fletando essas mãos, se colocando nessas situações ruins no início do torneio. A gente quase nunca vai acertar o bordo. Por mais que a gente tenha acertado uma broca, vai ser ruim no médio e longo prazo. Você dá call ali por floating algumas vezes. Ou se você acertar o rei, você não tem muita informação se o teu rei é bom nessa situação ou não. Porque na maioria das vezes ele vai estar dominado. Então, sempre que a gente está dando esse call aqui, a gente vai estar perdendo mais fichas do que ganhando no médio e longo prazo. Beleza? Então vamos lá. Na mão seguinte você abre um valete 10 off. Eu não curto também abrir esse valete 10 off do UTG. Eu prefiro deixar para abrir esses valetes 10 off em late position, do botão, cutoff, hijack, e um pouquinho mais avançado no torneio também. Então são algumas situações aqui em early game que você pode estar pecando e que isso pode estar te custando bastante ficha aí nos torneios que você esteja jogando. Vamos dar uma ajustada nisso no game. E aí tem que foldar pro chove do vilão. Não tem como a gente dar esse call. Beleza. Mão seguinte, um par de 2. Vilão abre mini raise, você fleta. A gente acerta a trinca. Eu prefiro dar check nesse flop. É um bordo seco, então a tendência é que o vilão vai continuation bet ali com praticamente o range inteiro que ele abriu pré-flop. Então a ordem natural das coisas seria o que? Você dar check, ele se betar e você foldar. Então todo o range que você sai de donkey bet aqui e ele vai foldar é um range muito parecido com o range que ele ia dar continuation bet. Então a gente está fazendo aqui ele foldar muitas combinações de mãos que a gente poderia estar ganhando e poderia estar extraindo valor dando check. Então eu iria de check aqui, check call, para tentar alguma outra situação no turn river. O vilão acabou dando call, aí você deu check, ele betou. E o mini raise acho ok, mas esse check raise turn normalmente ele representa muita força. Então por isso eu prefiro a linha do check call flop, pra gente deixar o vilão colocar mais dinheiro no pote. A gente representa bastante força aqui. Talvez se fizesse um raise um pouquinho maior aqui, acho que seria mais interessante fazer em torno de 600 fichas aqui. Então a linha de check raise turn é uma linha de muita força, é uma linha que você representa muita força e que não vai tomar muitos calls aqui. Talvez a linha do check call turn e um bet river ali seria uma linha interessante também. Mas beleza. Seguindo aqui a nossa session review. 2 limpers, você deu call ali, acho ok. E aí check call na broca. Eu prefiro foldar, mano. Eu prefiro foldar porque a gente vai sempre dar call aqui. Na maioria das vezes não vai acertar e vai ter que dar check fold. Então são 80 fichas ali que você economizaria para, por exemplo, dar um raise na próxima mão. Então essas situações marginais aqui, se livrar dessas situações marginais em early game. Vamos ver esse rei dama aqui, o que aconteceu. O limp do TG, desse jogador Donk aqui, que a gente já tá vendo ele jogar há algum tempinho. Aqui eu acho que você tem que dar raise para isolar o limper, para você isolar a ação contra ele. O rei dama tem muito valor contra o range que esse jogador tá limpando aqui do TG. E a gente tem que explorar isso desses jogadores fracos. O size que eu faria seria aqui em torno de 300 fichas mais ou menos. Um pouquinho mais de 3 vezes o Big Blind. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais aqui para justamente tentar isolar um pouco mais a mão. Mas menos que isso não é aceitável. Mas de 240, 250 para frente
Eu acho melhor. Tomamos um call do Big Blind. Aí nesse board acho que a gente tem que se betar. É um board teoricamente seco, então a gente tem que cuidar de 2 over. O range desse oponente aqui para estar fletando, acho que é um range bem grande. Você se beta 470. Não sei se precisa fazer um size tão grande. Dá pra fazer algo mais próximo de meio pote. O vilão acaba foldando. Achei ok a linha. Aqui você fleta mais uma vez o valete. Mais uma vez não, você fleta de novo uma mão que não tem tanta equidade pra gente estar fletando. A gente não tem valor aqui. Você acha que esse oponente aqui, ele abre coisas muito piores do que o valete 10 off? Eu acredito que não. Então a tendência é que eu vou dar fold aqui com essas mãos pra deixar para jogar situações um pouco mais lucrativas aqui. Talvez um pouquinho mais pra frente do torneio, quando tiverem os ante. Os ante já tem ante aqui nesse torneio, né? Então aqui já começa a se tornar um pouquinho mais lucrativo. Ao invés de você dar call e fletar o valete 10, você começar a tribetar light, colocar um pouco de tribet light no teu jogo. E o valete 10 aqui seria uma mão que a gente poderia estar tribetando. E que eu prefiro muito mais a tribet do que o call nesse tipo de situação. A gente acaba acertando o segundo par. Eu foldo já nesse flop. Um flop contra 3 jogadores. É bem difícil que ninguém tenha acertado esse rei, ou ninguém tenha acertado um valete talvez um pouco melhor que o nosso. Então nesse pot aqui contra 3 jogadores, depois que esse oponente aqui dá raise pré-flop, esse aqui sai donk betando nesse board, eu acho que a gente está bem atrás dessa mão aqui. Vai ser bem difícil a gente estar ganhando. Então tem que foldar. Que mini raise de rei dama, eu acho bem ok. E passou. O Ice 7 é aquele tipo de situação que eu prefiro foldar esse Ice 7 aqui ainda. Não precisa abrir todos os Ases X, todos os Reis X aqui do início da mesa. Acho desnecessário tá abrindo esse range aqui. Então dá uma ajustada nesse range de early game. Tomou uma tribet aqui, acho que é bem ok já foldar pré-flop. O oponente ele tá tribetando um raise do TG1 do small blind. Então ele tá tribetando fora de posição um range que já teoricamente é um range forte. Então se a gente for botar, por exemplo, pensar num range de tribet desse oponente, acho que ele pode estar tribetando aí um Ice valete mais. Seria mais ou menos esse o range aqui que eu acho que ele poderia estar tribetando. Rei dama, suited, acho bem mais difícil. Talvez Ice 10 suited. Então contra esse range aqui, cara, o Ice 7 não vai jogar tão bem. Então se a gente vai estar dominado aqui na grande maioria das vezes, se o range do oponente, se ele está representando um range mais forte, a gente tem que foldar esse Ice 7 off, que não vai jogar tão bem nesse tipo de pote. Beleza, você acabou fletando essa mão. O vilão se betou. Para esse size, se você tivesse uma linha um pouco mais interessante, por exemplo, você definiu o range para esse oponente de tribet. Aí em alguma situação bateu esse board seco rei 10-6 e você sabe que esse oponente vai se betar 100% do range dele. Então se ele vai se betar 100% do range dele, talvez faça sentido você dar call por float para que ele dê check no turn e você blefe. Então você tem que sempre ter um plano para a mão. Qual que é o plano para a tua mão aqui? Você acertar o top pair de as? Se o seu plano sempre for acertar alguma mão, eu prefiro que você fold pré-flop. Mas se você tiver algum outro plano, no board X, Y, Z eu vou fazer tal coisa, no outro board A, B e C eu já vou desligar. Beleza? Então galera, essa foi a primeira parte da nossa session review aí do torneio do Ricardo. Espero que vocês estejam gostando. Visita o nosso site lá, www.grinderstyle.com.br. Visita a nossa fanpage, facebook.com/grinderstyle. E se vocês tiverem interesse em ver o teu torneio aqui sendo analisado, manda um e-mail pra gente, adiciona no Skype ou entre em contato pelo site ou pela fanpage, que a gente vai ter o enorme prazer de estar analisando seu torneio, beleza? Então galera, forte abraço pra vocês aí e GL nas mesas.